Esse vídeo é uma mistura da parte 2 do vídeo anterior com um vídeo a respeito do jogo de ontem, Santos e Corinthians. O Corinthians ontem não jogou nada, ganhou na carteirada e a diferença foi Cássio. Quase 80% de posse de bola para o Santos. Se a partida fosse um esporte de luta, o Corinthians teria perdido a partida por tomar penalidades por falta de compatibilidade. Realmente, o Corinthians ontem sofreu, ficou com medo, se acovardou e não conseguiu trocar passes, não conseguiu chutar uma vez no gol do Santos. Resultado? O Santos não conseguiu fazer o gol a tempo. E como diz o próprio Muricy Ramalho, a bola pune. Se você não consegue fazer algo rápido, algo que deve ser feito rápido, com o tempo vai aumentar seu nervosismo e quando você fizer, já é tarde demais. Para mim, aquela vitória do Santos seria 2-3-0. Mas do outro lado tinha Cássio. O vídeo da parte 2, ele fala também sobre o Sidão, ex-goleiro do São Paulo, e sua ida para o Goiás. Então, só para você conseguir raciocinar bem, pegue a atuação de ontem do Cássio e coloque ao lado do que o Sidão anda jogando. Jogou no São Paulo e agora no Goiás. E me responda, se um goleiro faz realmente a diferença? Um outro comentário que eu também gostaria de comentar foi de uma entrevista do jogador Robinho. Ele disse que se ele estivesse jogando no Santos, o Santos ganharia de 4-0 do Corinthians. Eu, como torcedor do Real Madrid, de muitos anos, respondo: se o Santos tivesse o Robinho no jogo de ontem, tinha terminado o jogo 0-0. Por quê? O Robinho é um jogador extremamente habilidoso, de muita técnica, muito drible e pouca objetividade. Não sabe chutar de longa distância e não sabe fazer um gol, a menos que esteja cara a cara com o goleiro. Ele é muito ágil, dribla muito bem, mas é um jogador que a objetividade passa muito longe. É mesmo, é? Eu não me lembro de uma contribuição da segunda passagem dele pelo Santos. Não me lembro de uma contribuição realmente favorável. Também não me lembro de uma contribuição dele favorável para o Real Madrid. Então, galera, já me propõe, Robinho fez propaganda enganosa. Isso não existe! Propaganda de um jogador que não sabe nem chutar de longe. Se deixar ele com a bola, ele pode até entrar com a bola dentro do gol. Mas o gol ele não vai fazer no chute. Então, em resumo, o jogo de ontem, ele seria inútil. Bons tempos, ele tinha a colaboração do Leão como técnico. O Leão o ajudou a ser um jogador melhor. Pena que ele não pôde ficar mais tempo com o Leão. Talvez o Leão tivesse colocado ele no Cruzeiro, que ele aprendido a ser um melhor jogador. O Corinthians, ele no último jogo foi Corinthians. O Corinthians essa semana, ele sentou em cima do resultado e acabou perdendo de 1-0 para o Ceará. O problema não foi a derrota, foi a vergonha de perder em casa. E também levar um sufoco no final. A ironia é que o Corinthians, ele foi Corinthians. Você lembra do Corinthians, há 2 anos atrás? Aquele timão que passou o primeiro turno invicto? Depois que ele já havia decidido o campeonato, o que o Corinthians fez? Perdeu de 3-0 para o Flamengo. Então, o Corinthians ele não pode se sentir confortável. Quando ele faz isso, ele deita e dorme. Isso é história. Já falando do Flamengo, o Flamengo jogou bem. Mas de que me adianta? O Flamengo correu no início, mas parecia um jogo do time de basquete da série Um Maluco do Pedaço. Na dúvida, joga a bola pro Gabriel. Aí aconteceu a expulsão do Gabriel. E
A expulsão do Gabriel, ela é típica coisa do futebol. Ou jogador vingativo, ou uma questão muito simples. Atacante não sabe marcar. O gesto dele aponta, ele foi só na bola. Foi só na bola? Atingiu só a bola. Então, uma crítica que eu tenho é que eu acho que o Flamengo vai passar pelo Fluminense no sábado. Sem dúvida. Mas o Flamengo, ele no Rio de Janeiro, ele é o time que tem mais nomes, o melhor time em questão de nomes. Só está faltando esses nomes fazer alguma coisa. Por exemplo, até o goleiro do Flamengo, o reserva, o César, ele é ótimo. Eu sempre digo que no Rio de Janeiro, o Fla tem 2 goleiros excelentes, enquanto outros clubes passam necessidade. O Corinthians da mesma forma. Tem o Cássio e o Walter, que também são os 2 melhores goleiros do estado. Não é verdade, São Paulo? São Paulo teve que sofrer muito tempo com o Sidão. E o Sidão, que agora está fazendo escola no Goiás. O Sidão, ele me traz a seguinte expressão, abre aspas: quando eu saí do São Paulo, eu fiquei com um pouco de receio de estar vindo para o Goiás, porque a gente sonha em jogar em clubes de grandes expressões, mas que o Goiás, não que o Goiás não seja, mas a gente sabe que sair do São Paulo e ir para o Goiás é uma descida. Sidão, uma descida, cara, é o São Paulo te contratar como goleiro, cara. Sidão, uma descida é você jogar como titular do São Paulo. Corinthians com 2 excelentes goleiros. Se o São Paulo pegar um, o São Paulo vira um excelente time. Você era o fiel da balança. Você quebrava o São Paulo em questão de jogos. As falhas inconstantes. E depois vem falar que vir jogar no Goiás é uma descida. Puxa, uma descida foi o Goiás contratar você. Um jogador médio, não é bom, mas tá entre médio e ruim, na minha opinião. Bem provável que quem contratou esse cara pro Goiás basicamente não assistiu os jogos do São Paulo. O Santos perdeu para o Atlético Goianiense, teve um jogador expulso. Eu acho que pro final de semana da Corinthians. Assim como eu acho que o Fla-Flu dá Fla. E assim como eu acho que São Paulo e Palmeiras dá Palmeiras. Errou! Mas vamos lá. O Ganso sofreu uma expulsão no Fla-Flu, no último Fla-Flu. Provavelmente ele vai fritar na panela do STJ. Quem corre o risco de pegar o gancho pesado no jogo Fla-Flu é mais o Ganso. Porque, de acordo com o árbitro, ele xingou o quarto árbitro mais de uma vez, deu um empurrão e ainda bateu no braço dele. O meia foi denunciado 2 vezes no artigo 258, parágrafo 2, conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. E é aumentada por ser direcionada ao integrante da arbitragem. A pena mínima é de 180 dias de suspensão. Já o Bruno Henrique recebeu um cartão vermelho direto por entrada com as travas da chuteira no joelho do Gilberto e pode pegar de 1 a 6 partidas de suspensão nas competições do Campeonato Carioca. Mas aqui fala em 180 dias de suspensão para o Ganso. Meu amigo, ele aqui. Olhe nos meus olhos. Você acredita que o TJD vai dar 180 dias de suspensão por causa da agressão? Uma coisa muito mais irônica aconteceu num jogo do Corinthians há muitos anos atrás, em 2014. O meia Petros do Corinthians ele foi suspenso pelo tribunal do STJD por 3 jogos por uma trombada dada no árbitro, num clássico contra o Santos.
Na primeira instância, ele foi suspenso por 180 dias. Aí foi ser julgado pelo Pleno, caiu para apenas 3 jogos. Aí eu te pergunto, dá pra você acreditar que o TJD entende de futebol? Entende o que é realmente uma agressão? Nunca, aparentemente, nunca nenhum deles jogaram futebol. Aparentemente, nunca nenhum deles esteve no campo. Eles entendem de futebol, bolhufas. Eles torcem para times e passam paninho naquelas equipes mais creditadas. Cara, não dá para confiar no TJD. Minha sugestão, um dia eu vi uma entrevista de um dos membros do TJD e eles dizem, não, somos amantes dos esportes. Olha nos meus olhos, amantes dos esportes, é? Veja o lance do Petro. Veja o que ele fez. Para pegar 3 joguinhos. Um membro do TJ falou que é amante dos esportes e que eles trabalham gratuitamente. TJD é algo que eles fazem na hora de folga. Por favor, vamos instituir então um TJD com pessoas pagas e responsáveis, reais árbitros entendidos no assunto. Vamos colocar 5 pessoas, 2 especialistas formados em direito, 3 árbitros, ou 3 entendidos no direito e 2 árbitros para julgar isso aí. Você coloca pessoas que elas têm seus times de torcer, mas não se preocupam necessariamente com o esporte e com a pureza e limpeza do esporte. Ganso vai pegar 180 dias como uma matéria? Duvido se pegar 5. Se pegar 5, me critiquem. Em resumo, os vídeos que eu estou lançando são semanais, mas com maior número de inscritos, o ciclo de vídeos vai aumentar. Então se inscreva, se puder, deixe seu positivo, porque queremos que a mídia alternativa ela tenha voz, não fique só com a opinião da TV Globo, da Rádio Tal, da Rádio Globo, disso, daquilo outro. Pessoas que têm opinião igual a sua e que aceitam que você fale que ele está errado. Eu sou esse cara, pode falar que eu estou errado. Então deixe seu comentário, concorde, discorde de mim, sinta-se à vontade. Sua opinião ela é importante para mim e para os esportes.